Este programa apresenta imagens e casos do Holocausto. Recomendamos discrição. No fim de tudo, eu sei que vou para o céu, porque já estive no inferno. Num lugar chamado Berga, soldados americanos foram forçados ao trabalho escravo, num dos campos de concentração mais secretos de Hitler. A gente não sabia quando aquela agonia terrível ia terminar. Em Berga, eles conviveram e morreram com judeus europeus, integrando as estatísticas terríveis do pesadelo nazista. Muita gente pensa nos americanos como libertadores, mas ninguém pensa neles como vítimas do Holocausto. Durante 60 anos, a história deles foi praticamente escondida. Até agora. Não contei pra ninguém. Meus filhos não sabiam, nem minha mulher. Prisioneiros do Holocausto. No Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, artefatos recentemente descobertos estão sendo preservados. São relíquias de um crime de guerra quase esquecido, quando soldados americanos tiveram que trabalhar e morrer num dos campos de concentração mais secretos de Adolf Hitler. Em Berga, temos o maior número de prisioneiros americanos mortos e feridos, num único campo de concentração. Até hoje, as pessoas não sabem que os americanos foram vítimas do Holocausto, que isso podia acontecer com os soldados e que eles eram tão maltratados quanto os judeus europeus. Entre esses artefatos, nenhum é mais valioso do que o diário de um dos sobreviventes que documentou sua história. Quando começou a escrever seu diário secreto, o soldado paramédico Tony Acevedo tinha apenas 20 anos. Era arriscado. O comandante não podia ver meu diário, senão eu seria espancado. Tony foi um entre vários prisioneiros de Berga que escreveram diários. Os cadernos são registros de um crime de guerra quase perdido para a história. Fui capturado em 6 de janeiro de 1945. Floresta das Ardenas, Bélgica, território aliado. O ano de 1944 chegava ao fim, e o ano de 1945 começava num clima de dúvida e ansiedade cruéis, enquanto o exército da Alemanha nazista contra-atacava na Batalha das Ardenas. Trata-se da Batalha do Bulge, um confronto que... A jornada dos soldados americanos até Berga teve início no inverno de 1944, na Floresta das Ardenas, próxima à fronteira belgo-alemã. As Ardenas eram o setor mais tranquilo do fronte, com florestas consideradas tão densas que nenhuma ofensiva alemã poderia ocorrer aqui. Estávamos entrincheirados na frente de um bunker alemão. A gente vigiava, eles vigiavam e não acontecia nada. Na manhã de 16 de dezembro, ouvimos bombas caindo no meio das árvores. Não vimos o que nos atacou. Tanques de guerra e 250 mil soldados alemães pegaram os americanos completamente desprevenidos. As tropas alemãs estavam avançando. Após algumas horas sob ataque alemão, Tony Acevedo era o único paramédico de seu pelotão que havia sobrevivido. Eu ouvi os soldados pedindo socorro. Um foi atingido e teve a perna decepada. Ela estava presa só pelos ligamentos. Então tive que cortar. Nós soubemos que a situação era grave quando eles vieram com um tanque lança-chamas. Aí ficamos sem munição. Havia 3 opções: morrer de frio, morrer de fome ou se entregar.
Batalha do Bulge foi a maior derrota do exército americano. Quem foi capturado sentiu na pele a dura mudança de guerreiro para prisioneiro. Eles nos mandaram tirar as botas. Descemos a montanha descalços na neve. A neve chegava até a cintura. Eles nos colocaram em fila e nos fizeram marchar na retaguarda. Lembro que eu estava morrendo de sede e saí pela fila para pegar um pedaço de gelo. Consegui, mas levei minha primeira coronhada. Um guarda alemão me bateu para valer. E eu percebi que minha vida tinha mudado completamente. E que eu não tinha nenhum controle. Aproximadamente 23 mil americanos foram despachados de trem para o interior da Alemanha nazista. Eles colocavam entre 60 e 80 homens num vagão. Ficávamos esmagados. Tínhamos praticamente que inspirar e expirar juntos. Como se tratava de uma carga sem valor, eles passaram dias no vagão. Lá foram atacados repetidas vezes pelos aliados, que não imaginavam que o trem abaixo estivesse lotado de colegas americanos. Foi a experiência mais terrível que eu já tive. Porque se alguma bomba entrava no vagão, você era cremado. Não tinha nenhum jeito de escapar. Fomos bombardeados. Num minuto estávamos de pé e em seguida o vagão ficou cheio de buracos. Era bala para todo lado. Eles começavam numa ponta do vagão e iam até o outro lado. Estávamos tão esmagados que não dava para deitar nenhum coitado no chão. Não tinha espaço. Eles eram alvejados. Eles choravam e tal, mas foi o que aconteceu. Logo, os prisioneiros chegaram ao Stalag 9B, onde ficou claro que seriam classificados pela religião. Os americanos tiveram que agir como recepcionistas. A gente se inscrevia quase como se estivesse num hotel, mas era diferente. Eles anotaram nosso nome, patente, número, etc. e a religião. Depois eles voltaram e disseram que na próxima chamada, os judeus deveriam dar um passo à frente. Muitos soldados esqueceram que traziam no peito a marca de sua religião. Estas eram as nossas plaquetas de identificação. No canto superior esquerdo, consta a letra H de hebreu. Isso foi feito com a ideia de que, caso você morresse em combate, eles saberiam qual é a sua religião e poderiam pôr uma cruz, uma estrela de Davi ou o que fosse no seu túmulo. Muitos chefes de dormitórios instruíram os americanos judeus a esconder a religião, mas as plaquetas de identificação poderiam entregá-los. Eu estava cheio de guarda alemão em volta. Eu não podia simplesmente jogar aquilo fora. Eu tinha medo de que alguém pegasse as plaquetas de identificação e percebesse. Começaram a nos chamar pelo nome. O que estão chamando? O que é isso? Estão chamando pelo nome. E parece que a maioria é de judeus. Eu tinha muitos colegas que eram antissemitas. No meu batalhão eram vários. Tinha um especial que eu não gostava. Ele era de Connecticut. Era um cara alto, bonitão. Esqueci o nome. Ele disse para mim, não vá para lá. Fico até emocionado. Ele disse, a gente vai cuidar de você. Fica aqui. Os alemães tinham ordens para selecionar 350 soldados americanos para o trabalho forçado. O problema era que só conseguiram os 80 judeus. Então, completaram o número com aqueles que acharam que poderiam causar problemas ou que parecessem judeus, ou cujo sobrenome soasse judeu.
Tony Acevedo foi escolhido, pois, por ser de origem mexicana, parecia judeu aos olhos alemães. Fiquei trêmulo. Eu tremia e não sabia direito o que iria acontecer. Nem por que motivo eles tinham me selecionado. Tony e outros 350 soldados americanos seguem para um local diferente de tudo que haviam deixado para trás. Trata-se de um satélite do famoso campo de Buchenwald, um lugar de onde muitos nunca voltariam. Quando os prisioneiros americanos chegaram a Berga, Dresden ainda estava em chamas após o bombardeio aliado, que matou dezenas de milhares de civis alemães. Quando descemos do trem e caminhamos pela cidade, lembro que as pessoas em volta cuspiam em nós, nos insultavam e tudo mais. Como a maioria dos campos de concentração, o de Berga não era um segredo para a população. A maioria dos alemães foi cúmplice de algum modo. Se você for à maioria dos campos, como Mauthausen ou Dachau, percebe que os alemães estavam lá, que a comunidade ficava lá, que eles sabiam, podia sentir o cheiro e ver as cinzas, tinham conhecimento das coisas que aconteciam, mas preferiam ignorar. Minutos antes de chegarem à estação, os soldados viram pela primeira vez os judeus que estavam no campo de concentração. Vi aquela massa de gente, todos com pijamas listrados de azul e branco. Os seres humanos mais magros que eu tinha visto. Eu nunca vi pessoas magras daquele jeito. E ainda vivas. O rosto delas era esquálido, mas os olhos eram imensos. E ninguém dizia uma palavra. Eles só olhavam pra gente como se fôssemos coisa de outro mundo. Paul Frankel, um judeu húngaro de 14 anos, conheceu os primeiros americanos quando trabalhava na cozinha do campo. Um dia eu estava lá e eu vi prisioneiros de guerra americanos. Então nós levamos a sopa da cozinha lá para fora, para perto do portão. Ele não entendia inglês e eu não falava Yiddish muito bem, mas sabia o bastante para me virar. Ele perguntou se eu era judeu e eu disse que sim. Então ele me contou quem era e ele não conseguia acreditar que lá estavam os americanos, enfrentando a mesma situação que ele. Ver aquilo foi arrasador para nós, prisioneiros. Nós pensamos, meu Deus, se prenderam até os americanos, então estamos perdidos. Eles pareciam seres humanos. Não eram como nós. Não parecíamos mais humanos. No comando do campo estava um sargento da Guarda Nacional alemã chamado Edwin Metz. Metz gostava de submeter seus prisioneiros a condições sub-humanas. Era uma pessoa incrivelmente cruel, má. Ele tratava os prisioneiros de maneira muito bruta e violava tudo que havia sido estipulado nas convenções de Haia e Genebra quanto ao tratamento de prisioneiros de guerra. Os prisioneiros não sabiam que o campo de concentração de Berga era especial. Ele fazia parte de um programa secreto que usava escravos para construir fábricas subterrâneas de mísseis, caças e combustíveis sintéticos. Eles iam criar uma usina de hidrogenação para transformar lignito em combustível, para manter os tanques, caminhões e aeronaves em funcionamento.
eram as armas milagrosas de Hitler, armamentos com os quais o Führer acreditava que mudaria o rumo da guerra. Logo depois da chegada, os americanos foram levados aos túneis de Berga. Até hoje, quem se aventura na floresta consegue encontrar a entrada. 66 anos após sua libertação, o soldado paramédico Tony Acevedo retorna com seus 2 filhos. Eu nunca achei que veria este lugar. O pai de Tony nunca acreditou que o túnel existisse. Achava que era uma fantasia da mente traumatizada do filho. Pai, veja onde eu estive, para que não pense que eu estava mentindo. Seus 2 filhos estão aqui para testemunhar. O túnel fica ali. Quer ver de perto? Na época, eles não sabiam direito porque eram obrigados a fazer aquilo. Alguns rapazes disseram: para que esse túnel? O que eles querem? Achar ouro? Tinha uma quantidade já calculada de pólvora que a gente colocava num papel de cera grosso, cortado do tamanho certo, e enrolava. Aí a gente colocava vários desses explosivos em cada buraco para estourar. Tínhamos que entrar lá antes que a poeira baixasse. Eles mandavam a gente recolher as pedras, colocar no carrinho e jogar no rio. Durante esse tempo todo, tinha alguma coisa para comer? Nada. Eles não serviam comida nenhuma aqui no túnel, nem mesmo água. Inalando toda aquela poeira e fuligem, trabalhando com explosivos, estando extremamente desnutridos, eles ficavam exaustos. Nós paramédicos éramos chamados para levar os colegas que estavam morrendo sufocados pela poeira. Eu os carregava e eles eram mandados de volta para o alojamento. Foram ficando cada vez pior e vomitavam. Alguns rapazes tinham tosses terríveis, alguns cuspiam sangue. É incrível a rapidez com que perdemos as forças. Os nazistas tinham um conceito que chamavam de Vernichtung durch Arbeit, que é basicamente o extermínio pelo trabalho. Eles faziam os prisioneiros trabalharem até a morte, literalmente servindo a menor quantidade de comida possível para mantê-los vivos. Calcula-se que eram 400 calorias por dia. Logo, a desnutrição e a desinteria se instalaram. A taxa de mortalidade dos americanos em Berga disparou. Perto da cidade de Berga, ainda existe o último alojamento. Mais de 200 soldados americanos viviam, dormiam e morriam neste espaço apertado. É. Parece familiar. A gente lembra dos momentos, começa a reviver as emoções. Aí você pensa: será que eu estou sonhando?
Meu Deus. É aqui. Como paramédico, Tony tinha treinamento para ajudar os colegas. Mas os alemães não forneciam instrumentos ou remédios. Quando eles voltavam dos túneis, vinham cada vez mais e mais sujos. Então os piolhos foram crescendo cada vez mais. Quando a gente ia dormir, sentia eles rastejando. A gente ficava tão exausto que dormia direto, sem se importar. Eles picavam a gente, se alimentavam da gente. Eles comiam bem melhor do que a gente. Por fim, alguns americanos ficaram tão desnutridos que começaram a comer os próprios piolhos. O pessoal tossia muito e tal. Eles choravam, às vezes um deles chamava pela mãe. No começo, você escuta tudo isso, mas no fim você já não ouvia, nem via nada. As coisas aconteciam à sua volta e você nem ligava. Só enxergava um pequeno túnel à sua frente. Só pensava nos minutos seguintes. Por mais que Tony implorasse, guardas como o sargento Metz obrigavam os americanos doentes a voltarem de novo para o trabalho. Depois de um incidente, o nome de um amigo, David Young, não sai da lembrança dele. Ele não aguentava mais entrar nos túneis. Estava fraco. Ele estava no alojamento. E eu pedi para um alemão, por favor, não deixe ele voltar, porque ele não aguenta, não consegue suportar mais. Então, o alemão buscou um balde cheio d'água, água gelada. Jogou nele e ele morreu instantaneamente. As condições eram muito difíceis para alguns rapazes. A gente fica paralisado só de pensar nisso. O silêncio faz a gente lembrar. Semanas após chegarem a Berga, os americanos encaram uma nova realidade. Como os judeus europeus, eles foram incluídos na triste estatística da solução final de Hitler. Mas para os judeus húngaros em Berga, a jornada rumo ao inferno começou muito antes, quando os americanos ainda não haviam chegado à Normandia. Primavera, 1944. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Meu pai tinha um radinho ligado a uma bateria e costumava ouvir Hitler gritando. Heute müssen wir Selbstmusterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb es lebe die nationalsozialistische Bewegung, es lebe Deutschland! Primavera de 1944. A Hungria é o último bastião judaico que resiste na Europa.
a lei antissemitas, mas os líderes húngaros não cumprem as exigências nazistas de deportação em massa, como a que houve no resto da Europa. Para jovens judeus como Paul Frankel, o relacionamento com os vizinhos gentios não poderia ser melhor. Eu estava sempre com eles. Vivia na casa deles e até cantava no coral da igreja que eles frequentavam. Eu subia na torre para tocar o sino. Era uma comunidade muito integrada. Em março de 1944, Hitler perdeu a paciência. Os fascistas húngaros estavam no poder. E o exército alemão ocupou o local. Uma noite, nosso prédio foi cercado e eles estavam com alto-falantes. Anunciaram o seguinte: vocês têm 15 minutos para fazerem uma mala por família. E é melhor saírem do prédio ou vamos aí buscar vocês. Minha mãe colocou algumas coisas na mala e nós saímos. A maioria dos judeus foi reunida em fábricas, onde os bens das famílias foram retirados das malas pela polícia húngara. Eles começaram a chamar um a um para entrar no prédio e começaram a bater em todo mundo. Dava para ouvir os gritos: cadê o ouro? Cadê seu dinheiro? Cadê? Foi um desastre. Muitos receberam cartões postais de parentes deportados recentemente, garantindo que o trabalho e a comida eram bons, mas era tudo uma armação. Nós éramos completamente inocentes. Não imaginávamos, ainda acreditávamos que estávamos indo trabalhar na Alemanha. A gente não sabia qual era o plano deles. Eles trancaram a porta e a gente ficou lá. Eu estava com minha mãe, meu pai e meu irmão Gabriel. E então o trem partiu. Em maio, o primeiro carregamento de judeus partiu rumo ao verdadeiro destino, Auschwitz, na Polônia. Não tínhamos comida nem água. Ficamos com medo. Alguns dos mais idosos morreram no trem. Outros simplesmente perderam a razão, enlouqueceram. O trem parou. De repente, eu olhei pela janela e vi aquele pessoal de uniforme listrado se aproximando. Atrás deles havia soldados alemães com cães de guarda e armas. E os prisioneiros corriam ao lado do trem. Eles gritavam: saiam, saiam, e abriram a porta. Entre 15 de maio e 7 de julho, 145 trens partiram da Hungria rumo a Auschwitz, transportando 430 mil homens, mulheres e crianças judias. Eles diziam: vá para a esquerda, vá para a esquerda. De vez em quando diziam para a direita. Direita significava vida. À esquerda ficava a câmara de gás. Eu segurava a mão da minha mãe e fomos andando. Para minha avó e meu irmão, que tinham 11 anos, eles disseram imediatamente: vão para a esquerda. Eles mandaram minha mãe e eu íamos para a direita. Foi então que minha mãe me disse: Paul, preciso ir com sua avó e seu irmãozinho, porque tenho que tomar conta deles. Você agora é o adulto da família. E ela me abraçou. O senhor se despediu da sua mãe? Não. Não. Não, eu nunca mais a vi. Nunca. Mesmo após a seleção, a maioria não entendia a verdade por trás das chaminés fumegantes na lateral do campo. O cheiro era horrível. Aquelas chaminés soltavam fogo e cinzas. Mas era bem no meio do verão. Eu não entendia o que estavam aquecendo. Não era os alojamentos. Então o que era? Dava para ver a fumaça subindo, mas eles não sabiam o que era. Eu não sabia. Depois de alguns minutos, eu fui conversar com alguém e perguntei: para que é que servem aquelas chaminés? Ele disse: você não sabe?
Eu disse que não. Ele respondeu, bem, é a sua família virando fumaça. Eu não acreditei nele. Achei que o coitado tivesse ficado louco. Como assim minha família virando fumaça? Do que ele estava falando? A maioria dos 430 mil húngaros levados para Auschwitz morreu poucos minutos após desembarcar do trem. Aos poucos sobreviventes, restava o trabalho forçado em Buchenwald e Berga. Alguns prisioneiros dos campos de concentração morriam após alguns dias de trabalho. Em abril de 1945, os americanos haviam completado 6 semanas no campo de Berga. 326 soldados sobreviviam milagrosamente, apesar de terem sido submetidos à fome extrema. Muitos começaram a roubar a comida dos outros. Eu vi gente revirar o esterco, procurando sementes para comer. As condições em Berga logo deixaram os soldados alheios ao sofrimento em volta. Eles deixavam uma fileira de corpos empilhados bem na frente de onde a gente ficava para esperar o que seria a refeição. Às vezes algum amigo seu estava caído lá, alguém com quem você tinha conversado um dia antes, mas você nem reparava, comia como se ele não estivesse lá. Por incrível que pareça, persistia a vontade de sobreviver e enfrentar o inimigo. Nos túneis, isso significava fazer o possível para atrasar a construção. Um dos rapazes que entendia alemão disse que ouviu um cara dizendo para o outro: começou a dar tudo errado depois que os americanos chegaram aqui. Quase diariamente havia explosões erradas feitas por sabotagem. Fora dos túneis, os soldados fraudavam acidentes que afundavam os carrinhos de mineração. Quando a gente acionava a alavanca, a força centrífuga fazia tudo rodar. E ele descia com tanta velocidade que o carrinho ia parar na água. Eles ficavam loucos e todo mundo apanhava. Não queriam nem saber em quem estavam batendo. E ninguém escapava. Mas aquilo continuava acontecendo. À medida que aumenta o número de mortos em Berga, os soldados americanos se desesperam. Mas, como as tropas aliadas estão a caminho, os prisioneiros ajudam os outros para que aguentem só mais um pouco. O terceiro exército americano avança sobre o inimigo vacilante e atrai outros exércitos aliados para Berlim. Os equipamentos nazistas queimados e arrasados, assim como seus corpos, se acumulam nas estradas e nossos batalhões se apressam para eliminar o oponente desmoralizado. Os bombardeiros sobrevoavam todas as noites. Às vezes demorava 1 ou 2 horas para os aviões irem embora. No começo de abril de 1945, eles sabiam que as frontes estavam se aproximando e todos ficaram empolgados com a possibilidade da libertação. Os alemães decidiram obrigar os homens a caminharem numa marcha da morte para fora de Berga, para se afastarem dos aliados que se aproximavam. Na véspera da Marcha da Morte, os soldados haviam completado 2 meses em Berga. A maioria estava à beira de um colapso. Eles nos obrigaram a marchar. Os americanos também foram. Toda vez que alguém ia devagar ou não conseguia andar mais pela fraqueza, levava um tiro. Não se sabe por quê, mas os soldados americanos que não conseguiam andar podiam ser empurrados de carroça pelos colegas. Tinha uma carroça grande onde eles colocavam os homens mais doentes e eles marchavam 10 quilômetros, 25 quilômetros por dia.
Dava para colocar 8 ou 9 pessoas lá com algum conforto. Eles colocavam 30, 35, às vezes 40 pessoas no carrinho. É claro que pelo menos um ou até mais dos que estavam no fundo acabava sufocado. Eles empilhavam os corpos uns sobre os outros, e eu sabia que quem ficava embaixo sofria. A cada dia que passava, os americanos enterravam mais colegas. Logo, a perna de Norman Feldman estava tão infectada que ele não conseguia mais andar. Naquele dia, quando eu acordei, minha bota tinha estourado e minha perna estava 5 vezes maior. O pus escorria por uns buracos. Viajando numa coluna separada, os judeus de Berga sofriam ainda mais que os americanos. Não tinha comida. Então a gente comia folha de árvore, grama. A gente pegava a grama do chão e mastigava. Quando os prisioneiros europeus chegaram a uma subida íngreme, muitos não aguentaram. Pressentindo o perigo, Paul Frankel correu para a primeira fila e centenas de pessoas foram mortas atrás dele. E pensei que, se ficasse na primeira fila, o primeiro de todos, eu conseguiria sobreviver. Horas depois, os americanos chegaram ao mesmo local. Nós vimos uma massa de pessoas mortas, com tiros, crianças, mulheres, pessoas inocentes. Deve ter sido a pior cena que eu já vi na minha vida inteira. Mas não era eu. – 19 de abril de 1945. O som da artilharia se aproxima. Os soldados sabem que os americanos estão próximos. Reunidos num celeiro, os sobreviventes fazem um pacto para o dia seguinte. Nós estávamos morrendo aos montes. Combinamos que quando tentassem nos acordar no dia seguinte, ficaríamos imóveis. Nas horas seguintes, o comandante alemão Edwin Metz decidiu abandonar o posto. Ele não queria ser pego com soldados americanos como prisioneiros, porque sabia as consequências que poderia sofrer. Então ele tentou fugir. Foi embora de bicicleta. Amanhece e Norman Feldman se prepara para outro dia na carroça. Eu fiquei deitado na grama, esperando para ser colocado na carroça e torcendo para não ser um dos primeiros. De manhã nós os ouvimos gritando: "Levanta, levanta!" Mas nós dizíamos: "Não se mexam." De repente, o som das metralhadoras foi ficando mais alto e os guardas foram embora. Ouvi o som de um motor vindo da estrada. Pelo som, eu sabia que era um tanque. E ele chegou com uma grande estrela americana. Eu olhei bem e vi a estrela. Corri até lá. Eles perguntaram: "De onde você veio?" "Eu sou prisioneiro de guerra." Os soldados surgiram por cima da colina e eu olhei para eles. Era a melhor coisa que eu já tinha visto. Eram americanos. Eu estava livre. Eu estava em casa. Um soldado dentro de um tanque me pegou pelo braço, me ergueu e me colocou lá dentro. Olha como eu estava magro. Aquele foi o fim da escravidão. Quando viu que tinha terminado, o que sentiu? Eu chorei. Foi o que eu fiz.
infestados de piolhos, muitos tinham perdido quase a metade do peso. A marcha de 200 quilômetros causou a morte de mais 49 americanos. Fui levado a um hospital em Paris. Eu me alimentava por um canudo, porque não conseguia colocar nada na boca. Só de tentar escovar os dentes eu engasgava. Apareceu uma mulher perguntando que prato de comida eu preferia comer. E eu disse ovo. Como você prefere? Eu respondi, do jeito que você puder fazer. Depois a mulher voltou com uma dúzia de ovos. 2 com gema mole, 2 mexidos, 2. Eles prepararam ovos de todas as formas para mim. Eu comi cada um deles. Enquanto os soldados se recuperavam, uma equipe forense americana seguiu para Berga com os diários deles para refazer o caminho da Marcha da Morte, localizar as vítimas e encontrar os responsáveis pelos crimes. O sargento alemão Adrian Metz foi capturado a alguns quilômetros de Berga e condenado à morte. Eles eram condenados ao enforcamento, mas era comum no departamento de guerra a atitude de se concentrar mais nos soviéticos e aproveitar os nazistas que pudessem colaborar com estratégia ou ajudar nos nossos programas de mísseis ou foguetes. Ele foi condenado à pena de morte, mas depois computaram o tempo que ele já havia ficado preso e, como o julgamento demorou 5 anos, mandaram ele para casa, morreu de velhice. Eles voltaram para a família e tiveram uma vida normal de novo. Não deveria ter sido assim. Ele deveria ter sido fuzilado. Os soldados acham que não houve justiça. Mas, graças ao diário de Tony, o sacrifício deles finalmente foi reconhecido. Hoje, Tony e Norman juntos visitam o Memorial do Holocausto pela primeira vez. Tony, durante 50 anos, ninguém soube que serviu o exército. Muito menos que fui prisioneiro. Eu tinha vergonha, não queria contar para ninguém. A gente continuava. Seguia rezando, com a ideia de que a gente precisava sobreviver e sair dali. Quase não aguentei quando vi o vagão. Por algum motivo, me lembrou muita coisa que eu achei que tivesse enterrado para sempre. Não vou conseguir dormir hoje. Os artefatos de Berga, como o diário de Tony e a plaqueta de identificação de Norman, serão exibidos aqui para ajudar o mundo a recordar uma história que estes soldados idosos nunca conseguirão esquecer. O senhor tinha pesadelos? Tinha. Minha ex-mulher não entendia. Eu acordava, andava pela casa, sentava lá fora na escada e chorava. Ela não entendia por que eu chorava e por que tinha esses traumas. Quando eu cheguei em casa, eu disse para minha mãe, meu pai e meu irmão, que era 5 anos mais novo que eu eu iria responder qualquer pergunta que eles fizessem, que eu ia contar tudo o que sabia, mas que depois eu gostaria que eles não tocassem mais no assunto. A gente conversou durante 2 ou 3 horas. Eles nunca mais falaram sobre isso. Mas todo ano, dia 20 de abril, meu pai me mandava um cartão de aniversário. Foi o dia da minha libertação. Foi o primeiro dia do resto da minha vida.